Eu sou a professora Jane Cavalcante, estou aqui com a disciplina de Geografia, no projeto Tô de Casa no Enem. Nós vamos trabalhar algumas questões que já caíram no Exame Nacional do Ensino Médio. A nossa metodologia aqui é de resolução de questões. Por conta do tempo, não vamos aprofundar muito nos conteúdos, mas o meu principal objetivo aqui é contribuir com vocês que estão se preparando para essa prova, embora num momento atípico, que não temos uma data definida para a prova, mas a prova virá. Independente da data, aqueles e aquelas que estiverem bem preparados, com certeza conseguirão atingir seus objetivos, que é ingressar no ensino superior. E nós estamos aqui para dar uma singela contribuição nessa preparação de vocês, tá bom? Nós vamos começar com as questões, algumas questões de geografia do Enem de 2017. A primeira questão é a questão número 55 do Enem de 2017. A questão 55 diz o seguinte: o desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. Bom, pessoal, no enunciado da questão, nós já temos que abstrair alguns conteúdos que o aluno vai ter que pesquisar sozinho, ser um pouco autodidata e buscar complementar as informações, né? Porque resolução de questões é apenas um norte para vocês seguirem e pesquisarem mais os conteúdos. A primeira dica que eu dou é vocês pegarem o título do texto. Esse enunciado ele foi tirado de um texto chamado Formação e Conservação. Aí no material, vocês vão encontrar essas questões no material compilado pela SEDUC, que está lá no Tô de Casa no Enem, no site da SEDUC Tocantins. Lá no material, o nome do texto está Formação e Consumação dos Solos, mas na verdade é Formação e Conservação dos Solos. Vocês procurem esse texto, deem uma lida no texto e a partir desse enunciado, nós temos que compreender algumas informações e alguns conceitos que vocês vão ter que buscar se aprofundar mais, tá? Antes de partir para as assertivas, eu queria destacar com vocês alguns conceitos que ficam evidentes aqui pelo enunciado. O primeiro deles, primeiro nós temos que entender do que esse enunciado fala, né? Qual assunto está relacionado. Estamos falando aqui de solo, empobrecimento de solo, perda de elementos, perda de nutrientes. Um solo, para que ele seja agricultável, ou seja, que esteja apto para a agricultura, ele precisa ser um solo que contemple ali elementos nutrientes. E se o solo não for bem conservado, ele acaba perdendo alguns nutrientes, se tornando um solo considerado pobre para a agricultura. O outro conceito que nós temos que observar a partir do enunciado é o conceito de lixiviação. Gente, o que vem a ser lixiviação? Lixiviação é um processo geológico de erupção. É uma espécie de erosão baseada na lavagem superficial do solo, tá? E essa lavagem superficial do solo, ela acarreta algumas perdas. Mas vejam que na lixiviação, a perda é essencialmente química, perda de nutrientes, não é perda física. Perda física de solo, ela se pauta na retirada de partes do solo, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando de perda química, perda de nutrientes, tá? Esse processo de lixiviação, ele faz com que
alguns elementos, eles permanecem, né? Você tem que estudar, você tem que ter noção também de formação de solo. Quando você vai estudar formação de solo, você observa que para o solo se formar, ele tem várias camadas. Ele se forma a partir de quê? Da sedimentação, da degradação de rochas, né? A camada mais inferior lá do solo é rochosa. Então, essas rochas elas vão se fragmentando e formando camadas de solo. A superfície onde nós pisamos, que é o solo utilizado para a agricultura, nem sempre ele fica com os nutrientes necessários, né? E às vezes também com esse processo de lixiviação ocorrido pelas chuvas, quando chove, a água penetra no solo, só que a água ela também deixa alguns elementos. E tem elementos que não dissolvem bem na água. Não dissolve e sedimenta e fica na camada superficial. Um desses elementos que o enunciado aí da questão de vocês coloca é o alumínio. O alumínio é um elemento que ele não dissolve bem na água. Então, ele permanece na superfície e essa permanência da concentração de alumínio no solo, na parte superficial, faz com que esse solo fique ácido. Um solo ácido não é bom para a agricultura, tá? Essa é uma das informações que nós temos que abstrair a partir do enunciado e, posteriormente, se aprofundar. O outro conceito que nós temos que observar é a salinidade. Salinidade, ela ocorre a partir da concentração de irrigação, chuva ou irrigação. Quando tem muita água sobre o solo, concentra também sais minerais presentes na água. Esses sais minerais, eles ficam na parte superficial. Quando a água evapora, uma parte da água infiltra, a outra parte evapora. Quando você tem uma escoação horizontal da água, parte dessa água evapora. Só que mesmo com a evaporação, fica os sais minerais, né? E aí acarreta um fenômeno chamado salinidade. Esse é um outro conceito que nós temos que observar quando estudamos o enunciado dessa questão. O outro conceito é vossoroca. Vocês têm que saber o que é vossoroca, tá? Não é parente da muriçoca, não tem nada a ver. É um fenômeno erosivo que acarreta a perda física. Lembra que lá no enunciado nós estamos falando de perda química. A vossoroca, ela é diferente. É um fenômeno geológico erosivo que acarreta a perda física. São aqueles sulcos. Você vê que em alguns lugares tem umas rachaduras que vão se aprofundando e formando buracos. Aquilo são as vossorocas, tá? A outra dica que eu dou para vocês é buscar, a partir desses conceitos tratados no enunciado, se aprofundar nos conteúdos que a eles se relacionam. Por exemplo, quando você vai estudar a formação dos solos, a formação do solo é estudada na pedogênese, né? Que é a formação do solo. Você vai estudar lá o que é rocha-mãe, que é aquela rocha que fica lá embaixo, quais são as camadas. As camadas do solo são denominadas pelos geógrafos de horizontes, né? Isso aí é um assunto que vocês têm que observar, tá bom? Então, vamos para as assertivas. Aí nós temos o seguinte: a dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável. Vamos lá. De acordo com o enunciado que nós estudamos, qual será a resposta correta? A letra A fala de elevação da acidez. Como eu já adiantei um pouco para vocês, né? Essa é a alternativa correta. A letra A, elevação da acidez. Porque dessa dinâmica ambiental que é apresentada no enunciado, nós abstraímos que uma consequência é justamente a elevação da acidez, porque o alumínio, citado no enunciado, não dissolve bem e permanece na camada superficial do solo. E isso gera a elevação da acidez.
Mas vamos ver por que as outras alternativas não estão de acordo com o enunciado, não são corretas? Ampliação da salinidade. Não é ampliação da salinidade porque aqui nós não estamos falando no enunciado de água, de evaporação, não estamos falando de lavagem horizontal, e sim de lavagem vertical. Então, se fosse relacionada à salinidade, seria uma lavagem horizontal. Nós estamos falando de lavagem vertical, quando a água infiltra no solo, né, pelas camadas do solo. Formação de vossorocas não é, porque justamente estamos falando de uma perda química e não de uma perda física. Remoção da camada superior também está relacionado a essa lavagem horizontal, quando há uma escoação da água da chuva. Normalmente, quando é um solo argiloso, os solos argilosos, eles possibilitam a lavagem horizontal, porque não são solos muito permeáveis. Então, quando você tem um solo arenoso, por exemplo, que a permeabilidade da água é maior, então nós temos uma lavagem vertical, tá? Então, não tem essa remoção da camada superior, porque é perda química e porque estamos falando de lavagem vertical. Da mesma forma, a letra E, intensificação do escoamento superficial. Não é superficial porque, como eu já falei, é perda química e a lavagem é vertical, né? Então, seria aí contraditório. Vamos para a próxima questão. A próxima questão também é uma questão relativamente fácil, uma questão assim bem tranquila. A questão anterior demandava aí um conhecimento de mais conteúdos agregados, né? A outra coisa que você pode fazer também é ir nas assertivas. Primeiro você tem que ver qual das assertivas que está de acordo com o que o enunciado pede. Você não pode fugir do que está sendo perguntado, né? E a outra coisa, você pode, se você não tiver um pleno domínio do conteúdo, ir por eliminação. Ver aquela questão que está totalmente nada a ver. Então, você ir por eliminação também, às vezes, você consegue acertar mais questões. Mas vamos ver o que diz a questão 56. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtos a granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, petróleo e seus derivados e a soja, que por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grandes volumes, necessitam de uma infraestrutura de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que por ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. Mais uma vez aí, nós temos o texto, né, de onde foi retirada a referência textual, que é interessante vocês procurarem depois também esse texto de referência, para ver o que mais esse texto aborda, quais são os conteúdos relacionados. E a partir desse enunciado, nós já temos algumas informações. Que informações são essas? O que essa questão está discutindo aí? Essa questão, ela fala de problema na infraestrutura, né? Fala de exportação, do que mais? Fala de ociosidade forçada pela precariedade na infraestrutura. Essa ociosidade forçada está relacionada a tempo perdido, né? E tempo é dinheiro. Então, quando nós falamos em exportação, o enunciado traz uma situação problema. A situação problema proposta, e aí o que se espera do candidato nessa questão? Que ele aponte, dentre as assertivas, uma solução para esse problema. O problema, volto a dizer, é justamente a infraestrutura logística dentro desse procedimento de exportação.
Veja, o Brasil é um grande exportador de grãos, principalmente o estado do Tocantins é um grande exportador de soja, né? Mas vocês têm que analisar também o seguinte, vocês têm que saber que para manter a balança comercial favorável, um país ele precisa exportar mais do que importar, ou seja, ele precisa vender mais do que comprar. Só que para ele exportar mais, para se exportar tem gastos, tem custos, né? E como minimizar esses custos? A questão traz um problema que aumenta esses custos. O problema é justamente a fila de espera para embarcar essa mercadoria. A maioria dos produtos que são exportados para o Brasil, ele vai para outros países por via marítima. Então, tem que se embarcar nos navios. E os navios, eles não têm muito espaço. É como numa rodoviária, que tem a plataforma de embarque e desembarque. Lá nos portos é a mesma coisa. Porém, o navio é muito grande, então tem pouco espaço. E essa infraestrutura logística faz com que os custos da produção sejam aumentados, porque os caminhões, eles ficam muito tempo parados, esperando desocupar o lugar lá do navio para o navio atracar e recarregar. Então, vejam. Voltando aqui para a questão. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja apresentados no texto seria: letra A, isenção de impostos de transporte. Veja, é interessante se isentar impostos de transportes, mas isso iria resolver o problema apontado no enunciado, que seria dos caminhões, dos carregamentos parados? Não tem muito a ver, né? A letra B, a construção de terminais atracadouros. Essa é o gabarito da questão, justamente a letra B. Porque com mais terminais atracadouros, os embarques seriam mais rápidos. E os embarques sendo mais rápidos, já diminuiria, acabava ou diminuiria as filas de carregamentos. Tá? Então, essa é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras alternativas. A diversificação dos parceiros comerciais. É interessante também, mas resolve o problema das filas? Da onerosidade no custo da produção? Não resolve. A letra D, contratação de trabalhadores portuários. É interessante também, mas não resolve aí o problema proposto no enunciado da questão. A letra E, intensificação do policiamento das rodovias. É interessante também, mas o problema não falou de algum custo relacionado à falta ou pouco policiamento nas rodovias. Está falando de transporte também, mas não diretamente sobre policiamento nas rodovias, tá bom? Não tem nada que nos leve a essa alternativa. Assim, a alternativa B é a mais indicada para essa questão, tá bem? E, bom, como mais relacionado a esse assunto, é importante nós comentarmos também como está a questão fala de transporte, de exportação. Eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre a infraestrutura de transportes, né? A malha viária brasileira, as rodovias, são assuntos também que são bem propensos a serem explorados na prova do Enem. Mais próximo da nossa realidade, nós temos a Ferrovia Norte-Sul, que é um assunto também bem interessante que pode ser explorado em prova do Enem. A Ferrovia Norte-Sul, ela iniciou sua construção inicialmente num trecho pequeno, né, para ir da cidade de Anápolis, no Goiás, até a Ceilândia do Maranhão, passando pelo estado de Tocantins. Esse foi o trecho inicial. Depois, tempos depois, teve um plano de expansão dessa rodovia e o propósito de interligar a principal malha viária do país. Então, é interessante vocês pesquisarem sobre a Ferrovia Norte-Sul, por que ela foi criada, para que ela se destina, transporta o quê? Só mercadorias, passageiros, né? Como essa ferrovia tem contribuído, principalmente no seu processo de criação,
geração de empregos, isso também é um assunto bem possível de cair novamente na prova do Enem. E como eu já falei no início, nós não temos ainda uma data definida, mas isso não significa que a preparação deva parar, né? A preparação deve ser constante, porque o responsável pelo seu sucesso é você. E o potencial está aí dentro de você, então todo mundo é capaz, todo mundo pode chegar lá, só depende de você se esforçar e persistir, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, bons estudos!